Os pontos de Fernando Lima. Amigo ouvinte e telespectador, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição dos Pontos de Fernando Lima. Vamos então, a partir de já, discutir os assuntos que marcaram a semana, mas antes de irmos aos assuntos, vou, portanto, saudar o Fernando Lima. Fernando Lima escolheu como assunto da semana esta elaboração, esta abordagem da governadora Francisca Tomás de Niassa sobre os órgãos da justiça. Eu achei preocupante os comentários da governadora Francisca Tomás a propósito de soltarem-se ou não se soltarem presidiários. Ela tem uma posição de topo na província, é a governadora. Infelizmente, a nossa percepção de separação de poderes e do próprio conceito de Estado de Direito ainda é muito incipiente e, portanto, quando um governador começa a dar palpites de quem deve ser solto, se é cadastrado, se não é cadastrado, é preocupante. Porquê que é preocupante? Porque isto intimida magistrados, juízes, advogados, mas dá, como que podemos dizer, a palavra é a gíria comum no nosso país, dá orientações à polícia que depois resiste ao próprio aparelho judicial para aceitar, acatar aquilo que são as decisões dos tribunais. Ora, num Estado de Direito, mesmo com as dificuldades que temos, os tribunais são soberanos nas suas decisões. O Ministério Público tem o seu papel, há recursos e, portanto, não cabe ao governador dizer que se a pessoa é cadastrada não deve ser solta. Isto num contexto em que, por exemplo, isto aconteceu no Niassa, mas isto num contexto em que não há muitos meses o próprio Presidente da República se pronunciou em Cabo Delgado que não gostou que indivíduos que foram julgados no âmbito da violência na província, que foram soltos e depois foram encontrados de novo a combater. A questão não é se as pessoas foram soltas ou não. A questão é que o Ministério Público, os magistrados do Ministério Público, a própria Polícia de Investigação tem que instruir melhor os processos para que, exatamente, se há pessoas que estão a violar a lei, sejam presos, sejam condenadas e sejam conduzidas aos centros de reclusão por alguma coisa que fizeram que violam as leis deste país. Não por palpites, não por confissões extorquidas mediante violência, mediante abuso dos direitos humanos. Portanto, eu insiro estas declarações da governadora do Niassa em algum abuso que o poder executivo parece estar a exercer sobre os órgãos judiciais. Isto num momento, e não somos ingênuos, em que, por outro lado, também é verdade que indivíduos que na praça pública falam muito do Estado de Direito em relação àqueles presos especiais das dívidas ocultas, quando querem ou quando tentam que os seus clientes se beneficiem de algum regime especial, em vez de fazerem pressões sobre os juízes, sobre a própria Procuradoria-Geral da República, vão bater, digamos, ao lado executivo, nomeadamente ao gabinete da parte mais sensível e mais influente do Poder Executivo, exatamente para que os seus clientes sejam aliviados, neste caso da prisão preventiva. Ou seja, fala-se muito do Estado de Direito, enche-se muito a boca com o Estado de Direito, mas depois, quando se tenta
resolver esses problemas, sabemos todos qual é o caminho mais curto para tentar resolver os nossos problemas. Muito bem, certamente que este é um sinal muito perigoso para o funcionamento das nossas instituições. Lima falava do Presidente da República, mas o próprio Comandante-Geral da República também tem aparecido com o mesmo discurso, que no fim denuncia isto que já se tornou recorrente nas nossas instituições, que é acusar para depois investigar. Muito bem, vamos avançar para os temas que marcaram a atualidade esta semana. Lima, 2 grandes eventos em Maputo esta semana. Primeiro foi este anúncio da decisão final do investimento portanto, pela Anadarko, e 24 horas depois foi então esta cimeira Estados Unidos-África. Comecemos pelo primeiro evento, esta Final Investment Decision. Digamos que a Anadarko deu um passo de gigante esta semana. Gigantesco, claramente. Não só pelos números que estão envolvidos neste processo, mas sobretudo pelas implicações que uma decisão desta natureza tem para o país e para os moçambicanos. Eu sei que este é um assunto muito politizado. Há aqueles que acham que Moçambique não ganha nada, que isto é para as grandes multinacionais explorarem o país, retirarem os recursos que pertencem ao continente africano. Conhecemos todas essas teorias. Não deixa de haver um racional correto nesses argumentos, dentro desta perspectiva que as riquezas do continente deviam beneficiar os africanos. Só que aqui há todo um debate armadilhado, porque se os africanos não têm os meios, não têm a tecnologia para explorar os seus próprios recursos, têm que utilizar os recursos dos outros. Os outros fazem-se pagar exatamente pelos recursos que dispõem. Claro que não estamos no século XVIII, no século XIX, onde inclusivamente vigorava a escravatura no continente africano. Portanto, digamos que os termos de troca hoje são muito mais justos, mas aqueles que são detentores das tecnologias fazem valer os seus direitos. Por exemplo, aqui em Moçambique, a Anadarko argumenta que já investiu nessa exploração até agora cerca de 3 mil milhões de dólares. Ainda não começou a exploração do gás. Ora, isto é dinheiro significativo. Quem é que pôs o dinheiro? Foi exatamente esta multinacional, não foram recursos dos moçambicanos. Portanto, é preciso ver estas questões em todos estes prismas. Agora, fala-se de um novo número. O novo número são 20 mil milhões de dólares. Certamente que muito deste dinheiro eventualmente passa em Moçambique apenas de forma contabilística. Ora, se eu compro tecnologia no exterior, claro que uma parte significativa desses 20 mil milhões vai logo para o exterior, porque todo esse equipamento, toda essa tecnologia, todo o know-how, saber, técnicos sofisticados, tudo isso entra e sai. Mesmo assim, eu acho que há um ganho, e é importante, por exemplo, que o Ministério das Finanças clarifique se todo este dinheiro declarado como investimento tem obrigatoriamente que entrar via Banco de Moçambique, não obstante tornar
a sair, porque isto é importante em termos das contas públicas, em termos depois daquilo que constitui investimento externo, as cifras sobre o investimento externo e também naquilo que depois são os impostos e as taxas que vão ser aplicadas sobre o dinheiro que entra ou sobre as isenções em relação a esse mesmo dinheiro. Esta é uma parte do argumento. A segunda parte do argumento é que, mesmo que o país seja invadido por soldadores filipinos, por condutores de máquinas pesadas da Malásia, de Singapura, de outros países que já estão muito mais familiarizados com a indústria do petróleo, nesta fase da construção há um grande recrutamento de mão de obra moçambicana. Ora, esta mão de obra, que não é paga em salários mínimos, ganham ordenados bem acima da média. Isto é dinheiro que vem de fora, entra na economia moçambicana, entra na riqueza das famílias moçambicanas, e isto traduz-se na melhoria da qualidade de vida de um número significativo de famílias moçambicanas, que depois tem esta repercussão sobre a própria economia de Moçambique. Finalmente, o aspecto de colocar Moçambique no mapa. Ora, ao contrário do que pensam os dirigentes moçambicanos, que muitas vezes acham e tentam passar a mensagem que o mundo suspira de prazer só de ouvir a palavra Moçambique. Moçambique é ou não é mencionado em função da sua importância geoestratégica ou da sua importância económica. Projetos desta natureza, desta envergadura, colocam Moçambique no mapa. E um país que tem sido tão maltratado em termos de propaganda internacional, é importante que finalmente haja notícias positivas sobre Moçambique. Portanto, isto tem um grande impacto sobre o país e sobre os moçambicanos. Lima, é tanta euforia, é tanta expectativa à volta destes empreendimentos, sobretudo depois deste passo dado esta semana. Mas este investimento definitivamente só fará sentido, só terá valido a pena apenas se refletir no desenvolvimento econômico do país, se refletir na melhoria, na mudança das condições de vida dos moçambicanos. Claramente que esse tem que ser o objetivo, e claramente este tem que ser a perspectiva que as forças sociais e políticas em Moçambique, seja quem está no governo ou quem não está no governo, mas que faz parte deste debate político, económico, social, tem que estar concentrado. Ou seja, fazer com que estes recursos beneficiem todos os moçambicanos. Isto parece um grande jargão, mas é preciso que isto aconteça. Só para dar um exemplo, para não falarmos destas coisas abstratas. Se não houvesse forças sociais em Moçambique que, por exemplo, lutaram para que estas famílias da Península da Afungi tivessem melhores condições, negociassem em termos mais justos a sua remoção dos locais históricos onde cresceram, onde as suas famílias cresceram, estas pessoas não teriam os benefícios que têm hoje e demais benefícios que ainda vão conquistar ao longo dos próximos anos. Ora, isto só foi possível porque existe uma dinâmica social interna e de moçambicanos que permitiu que famílias anónimas que não têm nenhum cartão partidário fossem protegidas, estejam a ser protegidas para que a sua vida, por causa do gás, melhore. E não melhore porque passou da sua palhota para uma casa de alvenaria, mas que tenha rendimento, que esta família tenha um futuro, que os seus filhos vão à escola. Afinal, o gás está a ser explorado na sua área de
de jurisdição, é importante que estas pessoas, estas famílias, beneficiem destes recursos. Lima, o gás não vai jorrar amanhã na área tanto da bacia do Rovuma. Como é que se gera a expectativa de um povo que vem há ano, tanto com esta expectativa, passo a redundância, aguardar pela chegada deste momento, de um país que claramente está sedento tanto de mais recursos para poder avançar? Esta é uma das questões mais importantes de todo este projeto, gerir as expectativas. E nós, eu diria felizmente, já tivemos uma experiência, porque quando começou todo este boom e toda esta excitação do gás, o gás já devia ter começado a jorrar em 2014, 15. Não aconteceu nada. A cidade de Maputo teve um crescimento enorme, ou seja, criou-se inclusivamente aquilo que se considera uma bolha imobiliária que depois explodiu, ou seja, hoje há muitas vivendas, muitos apartamentos, muitos escritórios que estão completamente desocupados porque estes eram investimentos que contavam exatamente com uma inundação de técnicos que iriam ocupar todas essas habitações, que iriam ser ocupados por moçambicanos que passariam a ganhar muito melhor e teriam renda suficiente para comprar esses apartamentos. Ora, isso não se verificou. Há uma crise no setor imobiliário, há uma crise na construção civil, para além de outros aspectos ligados ao imobiliário, nomeadamente a famosa questão da lavagem da lavagem de dinheiro. Agora, há questões muito concretas, nomeadamente, neste momento há 4.500 trabalhadores envolvidos nos projetos de gás em Cabo Delgado. Estas pessoas recebem renda de forma periódica. Isto traduz-se em melhoria das condições de vida dessas famílias de moçambicanos. Mais famílias vão ser envolvidas antes mesmo que comece o gás. Exatamente nos próximos 5 anos é quando exatamente mais moçambicanos serão envolvidos na construção das fábricas de liquefação. Não é propriamente... porque quando começar a fase de exploração é o governo que recebe diretamente uma série de rendimentos que vêm dos royalties, dos impostos, da própria venda comercial de gás, da cota que é alocada ao governo. Mas a mão de obra vai ter uma redução muito significativa. Calcula-se que haverá 900 trabalhadores nas fábricas do gás. Mas no pico da construção da primeira fase da edificação das fábricas, haverá 25 mil trabalhadores antes dos 5 anos passarem. Ora, independentemente de serem de Singapura ou de serem de Moçambique, essas pessoas têm que comer frango, têm que comer vegetais, têm que comer ovos, têm que beber sumo, beber cerveja. Portanto, há todo um manancial de oportunidades que Moçambique tem que explorar, e tem que explorar da melhor forma. E aqui há outro debate, Armando. Há uma teoria que é que os moçambicanos têm que ser levados ao colo. Ou seja, está aqui este manancial todo, isto aqui é tudo reservado para vocês, local. Ninguém vai tocar, é tudo para vocês. Há outra teoria que diz, não, os moçambicanos têm que lutar para chegarem a essas oportunidades. Para ser prático, é assim, os moçambicanos têm que ter a sua empresa, o seu aviário, que fornece os frangos. Não é dizer, tenho aqui os meus frangos, fornecem frangos durante 15 dias, ao fim de 15 dias começam a contactar o Brasil para mandar o contentor congelado, eventualmente lá no alto mar mudam o rótulo para frango canimambo, mas é um frango brasileiro. Ora, o moçambicano também gosta muito dessas boladas.
Eu dei o exemplo do Brasil, mas o exemplo mais comum, todos nós sabemos, é ir aqui ao lado da África do Sul, importar os bens materiais de construção, a tecnologia, os próprios técnicos sul-africanos entrarem aqui, o moçambicano comissionista apanha a sua comissão, ou seja, põe um bocadinho mais de dinheiro em cima dos custos. Ou seja, empresários traficantes de cartões. Lima, nos corredores, nos bastidores deste evento, tanto do anúncio desta decisão final de investimento, alguém que passou despercebido foi o antigo presidente da República, Armando Guebuza, que foi uma peça-chave, tanto na concepção destes megaprojetos, enquanto presidente da República. Como é que viu esta presença? Digo, neste anúncio da decisão final de investimento, como também o presidente Armando Guebuza passou despercebido na cimeira Estados Unidos da América-África? Bem, sem qualquer cinismo e hipocrisia, eu acho que isso é muito triste. Acho que em democracia e em África, acho que é importante, num continente tão cortado e retalhado por golpes de Estado sangrentos, por perseguições, um presidente que chega ao poder tem que assassinar o antigo presidente, tem que o pôr na prisão, as pessoas, as suas famílias, os seus familiares são perseguidos. Acho que é muito importante que no curso normal da democracia moçambicana, antigos presidentes se sentem nas filas da frente em tudo que é protocolo, cerimónias oficiais. Isso é o normal. E, portanto, o lugar do presidente Guebuza seria na parte da frente de qualquer evento, sobretudo em eventos em que ele participou. Agora, não sejamos ingênuos. O presidente Guebuza está a ser, não sei se vítima é a palavra mais correta, mas o ónus da responsabilidade sobre uma série de questões que correram mal neste país agora está em cima de si. Milhares, para não dizer milhões de moçambicanos acham que toda a crise económica que afetou as famílias moçambicanas tem um responsável. Esse responsável chama-se Armando Guebuza. Estará a provar do seu próprio veneno? Absolutamente, não tenho a mínima dúvida. Este provavelmente foi o culminar de um processo de marginalização, de hostilização contra o antigo presidente, que ainda não tinha tido este precedente. Ou seja, não só não é que passou despercebido porque as pessoas não o viram. Pois. Intencionalmente fez-se com que ele passasse praticamente isolado. Passasse de despercebido. Ora, quando as autoridades do dia o ignoram nas suas referências, quando são referidos os líderes tradicionais de Palma, quando são referidos os operários que estão a trabalhar nos projetos, quando são chamados todos os moçambicanos que estiveram envolvidos nas negociações para tirar uma foto família com o Presidente da República. Ora, o normal seria que o antigo presidente, que esteve envolvido nos desenvolvimentos também fosse fazer a foto. Portanto, isto não aconteceu por acaso. Agora, a questão é assim: será que isto constitui uma surpresa para o antigo chefe de Estado? Eu acho que não. Ele que é uma pessoa muito inteligente, é muito arguto e sagaz em termos de percepção política das coisas, devia refletir sobre a importância de ir ou não ir a um evento. Será melhor ficar em casa? Eu não diria que não, se calhar não era uma má ideia. Não sei se em circunstâncias idênticas
e num futuro próximo isto não vai acontecer, porque há muitos outros eventos, ou muitos outros elementos que estão associados a esse seu isolamento. Conhecemos agora a sua intervenção no último Comitê Central, em que fez acusações de tribalismo. Ora, mais uma vez, não somos ingênuos. Porquê tribalismo? Porque, neste momento, existe a percepção que somos governados por um líder que vem de uma província do norte de Moçambique, quando as pessoas desta província e deste particular grupo étnico nunca foram pessoas que sejam vistas como detentores do poder neste país. Quando se diz que o partido também é nosso, claramente se está a dizer, a interpretação é ao contrário. Alguém está a ser marginalizado no partido. Portanto, há uma série de incidentes recentes que explicam esta animosidade e esta resposta que é o senhor não existe. Muito bem. Foi aquilo que aconteceu nesta cerimónia. Muito bem, vamos avançar, Lima. 24 horas depois, como dizia no início deste anúncio do Final Investment Decision, arrancava também em Maputo a 12ª Cimeira Bienal entre Estados Unidos da América e África. O que acha que este evento trouxe de mais-valia para um país ensombrado ainda por este escândalo das dívidas ocultas? Bem, sobre este evento eu tenho uma percepção bastante mais crítica porque quando falamos da decisão final de investimento estamos a falar de números e números que em princípio se vão concretizar. Esta conferência é mais algo que acontece na frente da propaganda. Portanto, a conferência acabou hoje, sexta-feira. Ainda é cedo para fazer o balanço. Este balanço não tem que necessariamente se fazer em termos quantos negócios foram concretizados, quantas parcerias foram concretizados. Há aqui um debate se o Conselho para a África é uma organização importante, consegue atrair personalidades importantes a Moçambique. Por exemplo, eu não conheci nesta conferência nenhum executivo de grandes empresas de nível mundial que tenha vindo a Moçambique. E, no entanto, todos sabemos, porque isto é notícia mundial, que quando acontecem as cimeiras de Davos, e a cimeira de Davos não tem que acontecer necessariamente na Suíça, já houve, por exemplo, cimeira de Davos, do grupo de Davos na África do Sul, isto atrai toda a finança internacional, todos os grandes executivos, um grande número de chefes de Estado. Ora, aqui, por exemplo, nós parece-me que temos uma relação excelente com Angola. O presidente de Angola não veio a Moçambique. Temos uma excelente relação com a África do Sul. O presidente da África do Sul, que é a maior economia da nossa região, pura e simplesmente não veio a Moçambique. Ora, é muito pouco ficarmos com o rei da Suazilândia e com o chefe do Estado do Zimbábue, que, tal como Moçambique, está a lutar para ver se começa a ser visível no panorama internacional. Portanto, Emmerson Mnangagwa claramente veio aqui tentar apanhar uma boleia para dizer: eu também existo, o Zimbábue existe, precisamos de investimentos no Zimbábue. Portanto, do ponto de vista da propaganda, acho que esta conferência, esta cimeira, funcionou muito bem, mas não sei se mais outros ganhos podem ser reivindicados a partir desta conferência. A dado momento, os lugares reservados aos nossos empresários, os tais empresários de sucesso, de repente ficaram vazios. Eu acho que estes lugares vazios refletem também muito a importância da conferência, ou seja, estas pessoas que são importantes na nossa sociedade, que são vistas como referências na nossa sociedade, também se aperceberam que a conferência não lhes dava
os benefícios que à partida tinham expectativa que se iam concretizar com a conferência. Ora, se eu vou a uma conferência, não está lá a pessoa que quer abrir um escritório em Moçambique, que tem já um plano concreto para avançar, quer seja na área do gás ou na área da agricultura ou outras áreas de telecomunicações, de confecções. Se não existe essa expectativa, se não existem esses agentes económicos que são trazidos pelo exterior, que são trazidos por esta Câmara de Negócios dos Estados Unidos, ora, o que é que eu estou a fazer na conferência? Eu próprio tenho responsabilidades de gestão nesta nossa pequena empresa. Fui lá no primeiro dia e nunca mais fui, porque exatamente tenho coisas muito mais importantes a fazer do que estar sentadinho numa cadeira e comer os croquetes dos intervalos da conferência. Reteve algumas notas dos discursos desta conferência. Tivemos a vice-secretária, a secretária de Estado adjunta para o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, mas também tivemos esta intervenção de Luísa Diogo. Reteve algumas notas deste evento? Não, retive várias questões que me parecem importantes. Por exemplo, começando pelos Estados Unidos. Muita gente levantou a questão de porquê o governo americano foi representado a um nível tão baixo. Ou seja, nem sequer o secretário do Comércio veio para Moçambique. É uma subsecretária que veio para Moçambique. Mas também sabemos que o governo Trump é um governo muito conservador, que não tem grande sensibilidade para o continente africano, e é importante que o governo tenha estado aqui apresentado e que tenha falado de uma maneira muito realista sobre vamos fazer negócio, porque foi basicamente essa a mensagem que a administração Trump trouxe. Não queremos entrar aqui nas solidariedades, na ajuda para o desenvolvimento. Nós queremos fazer negócio. O nosso banco de exportação, o Exim Bank, voltou a funcionar. Aliás, vai ter um papel muito importante no gás. Fala-se de qualquer coisa como 5 mil milhões de dólares que o Exim Bank eventualmente vai pôr no projeto do gás em Cabo Delgado, mas é essa a filosofia. Nós queremos fazer negócios, estamos atentos à oportunidade de negócios aqui em Moçambique. Isso é uma mensagem importante. Todo o debate sobre o doing business, ou fazer negócio, os nós de estrangulamento sobre o fazer o negócio. Aliás, foi um debate animado com a participação do próprio Primeiro-Ministro. Acho que é um debate, apesar de serem os nossos problemas, as nossas feridas, acho que foi importante, mais uma vez, e numa cimeira desta natureza, este assunto voltar a ser revisitado. Porque a posição que Moçambique ocupa, nomeadamente na região, que é uma posição quase de cauda, não é uma posição encorajadora. Portanto, não só frustra muito o nosso setor de negócios, mas também põe muita pressão sobre o governo, que tem que fazer muito mais sobre como fazer negócio, como desembaraçar, e não como ter este Estado sanguessuga que procura em tudo ver pretextos para aplicar mais uma taxa, mais um imposto, que em vez de facilitar, complica mais o negócio daqueles que querem ser empresários e terem empresas para estarem viradas para o mundo dos negócios. Luísa Diogo veio dizer que somos capitalistas sem capital. Também é verdade, mas quando e é interessante que durante esta cimeira circulou um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, que é um programa norte-americano, que um indivíduo que faz de senador diz que aquilo que mata a África são
os altos impostos que são utilizados nas economias africanas. Ora, esta semana tivemos o Banco de Moçambique a reduzir 100 pontos percentuais, portanto 1%, nas taxas de juros. Mas, Armando, continuamos a falar de 13,5 ou 13,25 de juro, de taxa de referência. Depois vamos ao spread, que é aquilo que os bancos põem no topo da taxa. Ora, como é que vamos ter capitalistas que têm que pagar no fim do ano 32% sobre os supostos lucros, que todos os dias, sobre todas as operações, têm que pagar de taxa de valor acrescentado 17%? Onde é que fica a poupança dos moçambicanos, dos tais empresários que são supostos de ter dinheiro? Claro que não vamos aqui entrar em todo o debate se poupamos ou se vamos à África do Sul gastar o dinheiro no casino e em grandes festas, mas há um problema de fundo, neste caso muito concreto da nossa economia, e que retrai muito o crescimento dos tais que deviam ser os nossos capitalistas. Muito bem, Lima, vamos observar o nosso intervalo. Caro ouvinte e telespectador, não saia daí porque nós voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do nosso programa. Esta é uma semana em que abriu-se um novo capítulo na crise que se vive no maior partido da oposição, a Renamo. Houve este reaparecimento do Major-General Mariano, Josefa, que era dado como desaparecido. Lima, Josefa aparece sem aquele ar de um militar, de um comandante que já foi vice-chefe, portanto, do Estado-Maior da Renamo. Ficou convencido com esta argumentação que apresentou? Não, eu não fiquei nada convencido e acho que a sofisticação comunicacional da Renamo ainda tem que melhorar muito mais para convencer os moçambicanos de que todo o cenário que foi montado pelo guerrilheiro Mariano Nhongo é um cenário falso, que se trata de um desertor, que, portanto, é um ruído desnecessário dentro da Renamo. Na minha interpretação, e também fico aliviado que Josefa de Sousa não foi assassinado e não levou os tais 5 tiros, há um processo de conflitualidade interno na Renamo que não foi totalmente clarificado. Esse ambiente de conflitualidade era muito claro em dezembro, quando o setor militar pediu ao SUF Momad para respeitar todos os compromissos de natureza militar. Portanto, há ali uma conflitualidade, para não entrarmos depois nos pequenos detalhes. Esta pessoa que não foi assassinada e que apareceu não teve um discurso coerente. Ora, hoje sabemos, se eu perder o meu telemóvel, existem muito mais pessoas, mesmo no interior da floresta moçambicana, que têm telemóveis que me possibilitam o contacto com a família. E assim, o telemóvel hoje é uma parte, digamos, da cultura moçambicana. Mesmo uma pessoa no sítio mais isolado do país, hoje tem o hábito de se comunicar com a sua família. Josefa ficou 4 meses sem se comunicar. E o seu telemóvel caiu na água. Ou seja, são muitas coincidências. Portanto, eu considero que... E há outros pormenores, há muitos... ao nível do detalhe, há muitos outros pormenores
que, em vez de clarificarem a situação, adensam as dúvidas e os mistérios. Espero que os repórteres que estão a trabalhar sobre este assunto nos tragam mais detalhes sobre esta situação, mas, no fim, a questão fundamental este é o tipo de incidentes que a Renamo não precisa mesmo, se quer afirmar como o grande partido da oposição, o grande partido alternativo em relação à Frelimo. Lima, quer dizer que, sim, senhora Josefa reapareceu, mas o Major-General Nhonga não é um doido como o porta-voz José Manteigas quer transmitir. Não, nem é um desertor, nem é um doido, mas a forma como exatamente o seu telemóvel funciona, nomeadamente em relação aos repórteres, portanto, o senhor Nhongo tem a felicidade do seu telemóvel não ter caído na água e, portanto, continuar a falar com os repórteres. A forma como se movimenta na Gorongosa, a forma como faz os contactos com os jornalistas, se tratasse de um descartável no seio da Renamo, há muito tempo que tinha sido eliminado. Quando eu digo eliminado, não estou a sugerir uma eliminação física, porque, inclusivamente, uma dissidência desta natureza não é apenas um problema para a Renamo. Também interessa ao Partido Frelimo que haja estas confusões, porque, por exemplo, nos últimos meses, o Partido Frelimo esteve debaixo de fogo em todas as peripécias do caso Samit. Portanto, digamos que agora o partido do poder está no sofá a assistir aos seus adversários terem que enfrentar esta crise. Claro que não se tem que necessariamente dramatizar esta questão. Eventualmente, o militante da Renamo do Niassa nem sequer se apercebe de todas as implicações dos telemóveis e se Josefa esteve na prisão, se esteve quase a ser fuzilado ou se estava no desempenho normal das suas funções, mas danifica a imagem da Renamo, e a Renamo não tem tido a capacidade para gerir bem esta situação mais, e acho que isto é importante. Uma parte da forma como as declarações de Nhongo têm acomodação na imprensa é porque este discurso depois tem respaldo noutros setores da Renamo, vamos dizer, em off, que corroboram na sombra estas declarações. Ora, se este indivíduo fosse o tal de maníaco completamente isolado, não satisfeito com a forma como se vai processar a desmobilização, também seria completamente isolado na comunicação social. Ora, a comunicação social é alimentada por outros elementos e fatores de natureza política que dão credibilidade a estes elementos que estão a dar a cara por este mal-estar em relação ao novo líder da Renamo. A ser verdadeira a teoria de que o general Josefa estava em cativeiro, podemos dizer que está definitivamente salvo depois disto que assistimos esta semana, ou tudo vai depender de várias coisas que vão acontecer daqui para frente? Eu acho que foi muito, muito importante que isto tivesse acontecido, até para a sua própria segurança pessoal. Aliás, eu falava com um repórter que esteve na Gorongosa e que me dizia o seguinte: Josefa de Sousa ganhou claramente a lotaria, porque se calhar
sem esta visibilidade do seu caso, se calhar hoje já não estaria no mundo dos vivos. Portanto, isto torna mais difícil que esta pessoa seja eliminada, seja viciada, seja preso. Mas, mais uma vez, a questão não se prende com um elemento, não se prende com 3 elementos, porque há mais 2 militares que são mencionados como tendo desaparecido, como não sejam visíveis e, portanto, há indicações que eventualmente poderão estar na província de Manica. A questão é, estas questões refletem ou não um mal-estar, uma convulsão interna na RENAM, ou são apenas um pequeno incidente de percurso. Ora, eu acho que são questões sensíveis e que neste momento muito crucial do processo de paz, que tem a ver com a integração, como é que vai ser feita a integração, claramente impacta nas pessoas e impacta nas pessoas que potencialmente se vão beneficiar deste novo ciclo de vida que começa para eles com a desmobilização e a reintegração. Estes episódios todos reforçam este entendimento de que há na RENAM uma crise de liderança, a RENAM pós Afonso Dhlakama. Acho que seria um exagero dizer que há uma crise de liderança, mas há claramente um novo líder com o seu estilo próprio de liderança. E já falámos aqui no programa sobre isto, há um recentrar das alianças da própria nova liderança no seio da direção da RENAM, e isto quer dizer o seguinte, que o centro deixou de ser o foco da RENAM para se deslocar mais para o norte. Isto é inquestionável, é incontornável. Mesmo as próprias alianças, as pessoas porque as lideranças também são isto. Eu sou o líder, quero ter à minha volta aqueles que eu confio, que acho que são os melhores, e muitas vezes isto se confunde com outro tipo de alianças. Ora, fazer este processo de mudança num momento tão delicado e fazendo a transição com a morte, provavelmente, de uma das figuras mais carismáticas da política moçambicana, isto não é fácil. Portanto, não é uma questão necessariamente de inabilidade do Ossufo Mahamat, é que é muito complexo, é muito difícil. Estamos aqui a falar de um grande partido, de um partido que tem muita aderência popular, tem que gerir também muitas expectativas dos seus militantes, das pessoas que têm esta expectativa. Também vou ganhar com os votos que o meu partido vai ganhar nas assembleias, nos postos políticos, na representação do próprio partido. Então, tudo isto gera expectativas que muitas vezes são elementos de conflitualidade dentro da própria RENAM. Lima, até aqui o general Josefa não foi assassinado, mas 2 compatriotas nossos foram assassinados na fronteira entre Moçambique e África do Sul, justamente na Ponta de Ouro. O que terá estado em causa neste incidente? Comecemos pelo assassínio. Quando falamos de assassínio, de homicídio, estamos a qualificar um crime. Ora, aquilo que nós fomos informados é que houve um incidente na fronteira e que há uma comissão de inquérito constituída por elementos de ambos os países que estão a investigar esse mesmo incidente. Parece-me ser excessivo começarmos a usar a palavra homicídio, assassínio. Portanto,
se houve um dolo, se houve uma intenção de eliminar essas pessoas. Portanto, agora, do ponto de vista de matéria factual, eu não sei, acho que não sabemos de uma maneira geral todos os contornos do que aconteceu. Inclusivamente, há uma disputa se isto se tratou de um tiroteio na linha de demarcação de fronteira ou se foi um incidente a 50 metros dentro do território moçambicano. Ora, aqui também estamos a falar de uma zona e de uma delimitação de fronteira que não é tão clara em termos do que é a África do Sul e o que é Moçambique. A Ponta do Ouro não é diferente da maior parte de Moçambique, onde não há nenhum arame farpado, não há nenhuma rede que diz esta rede delimita a fronteira entre Moçambique e o Zimbábue, entre Moçambique, por exemplo, no norte de Moçambique, há uma estrada que entra por vezes dentro do Malawi, outras vezes entra dentro de Moçambique e, portanto, é a mesma estrada que serve moçambicanos e malauianos. Em adição a esta questão, esta é uma zona de grande conflitualidade e de grande tensão. É nesta zona que muitas vezes entram os chamados carros quentes em Moçambique. E a parte sul-africana tem uma atitude muito agressiva. Porquê? Porque eles acham que são os moçambicanos, ou seja, quem está envolvido nos crimes não são os sul-africanos, são os moçambicanos. Quando na questão dos carros quentes, tão criminosos são os sul-africanos como os moçambicanos, uma vez que as redes atuam dos dois lados da fronteira nesta questão dos carros quentes. Também é notório, é do conhecimento público, problemas graves de roubo de gado na zona da fronteira. Gado que vai do lado moçambicano para o lado sul-africano, mas também do lado sul-africano para o lado moçambicano. É normal, ou pode ser que eventualmente as forças de lei e ordem muitas vezes se vejam envolvidos neste tipo de conflitos. Portanto, eu não estou a dizer que foi o que aconteceu, não temos esses elementos, mas isto ajuda a compreender um potencial de conflitualidade nesta zona sensível da fronteira entre Moçambique e África do Sul. Lima, estamos acima da hora. Em um minuto, gostaria de ouvir a sua leitura sobre a CNE, Comissão Nacional de Eleições, fez saber esta semana que inscreveu 36 partidos para as eleições de 15 de outubro. A pergunta que se faz, onde é que andam estes partidos? Eu também gostava de saber, eu não sei se eu e o Armando vamos ter uma lupa para descobrir os partidos, os seus programas, os seus objetivos, e a mesma pergunta é feita por todos os moçambicanos. Portanto, sem dar uma definição oportunista, eu acho que anda no ar o cheiro a fundos do Estado que poderão ser entregues a todos estes 36 partidos que querem participar e que depois, e já tivemos essa experiência no passado, depois não se convertem as expectativas em votos do eleitorado moçambicano. Lima, o nosso tempo já não dá para mais. Caro ouvinte e telespectador, obrigado pela preferência. É sempre um enorme prazer estar aqui consigo. Nosso próximo encontro fica então marcado para daqui a 7 dias. Boa noite, até a próxima. Pontos de Fernando Lima.